Por muito tempo, a inteligência artificial foi apenas uma ferramenta invisível dentro dos jogos, um código discreto, escondido por trás de inimigos previsíveis e NPCs programados para repetir padrões. Ninguém a chamava de inteligência artificial. Era só o comportamento artificial de um inimigo tentando te matar, uma fórmula lógica travestida de raciocínio. Nos anos 80 e 90, a IA era simples, quase primitiva, mas o suficiente para criar a ilusão de um mundo vivo. Pac-Man, por exemplo, já usava um sistema rudimentar, em que cada fantasma tinha uma personalidade própria, um padrão de perseguição distinto, como se fossem criaturas conscientes dentro do labirinto. Era a semente do que viria a se tornar o cérebro da indústria moderna. Nos anos seguintes, conforme a capacidade de processamento crescia, os algoritmos começaram a aprender a simular emoções. Jogos como Fear 2005 usaram sistemas complexos para que inimigos reagissem com táticas dinâmicas, se escondessem, flanqueassem o jogador e até parecessem com medo um salto técnico para a época. E foi nesse ponto que muitos perceberam que a IA, quando bem usada, podia redefinir o que significava imersão. Ela passou a ser o diretor invisível, o roteirista silencioso que reescreve a experiência de cada jogador sem que ninguém perceba. Mas o que antes era limitado a cálculos e scripts, hoje está se transformando em algo diferente. A IA moderna, alimentada por redes neurais, machine learning e bancos de dados imensos, começou a fazer o que antes parecia impossível: criar. Ela não só reage, mas interpreta, improvisa e até antecipa comportamentos humanos. E esse avanço muda tudo. Estamos em um ponto em que a fronteira entre o desenvolvedor e a máquina começa a desaparecer. Há estúdios inteiros usando IA para gerar mundos inteiros, vozes, rostos, texturas, roteiros e até trilhas sonoras, tudo de forma automatizada. O que antes levava equipes de centenas de pessoas, agora pode ser executado por poucos profissionais com ferramentas certas. Mas a questão não é apenas o que a IA faz, é como isso altera a essência dos jogos. No passado, cada jogo carregava a alma de quem o fez. Havia uma assinatura humana na imperfeição dos detalhes, nos bugs, nas decisões artísticas que refletiam personalidade, humor ou dor. Quando um designer criava um vilão, ele não programava só o desafio, ele projetava uma ideia, uma visão do que o mal significava naquele universo. Mas e quando é a máquina quem cria? Quem define o mal? Quem escreve a emoção de um personagem que nunca existiu? Essa é a primeira grande tensão que a IA trouxe para a indústria. Ela não é apenas uma ferramenta de otimização, é um espelho do próprio criador. E como todo espelho, reflete o que o humano tem de melhor e de pior. Os primeiros exemplos desse impacto já são visíveis. Ferramentas como o NVIDIA ACE e o Inward AI permitem criar NPCs que reagem em tempo real, com expressões e diálogos únicos, simulando inteligência real. Esses NPCs não repetem falas pré-gravadas, eles respondem às ações do jogador, constroem memórias e até mudam de humor. Imagine um vilão que lembra das suas decisões anteriores, que sabe o que você fez e reage emocionalmente a isso. Essa ideia já não é mais ficção, está acontecendo agora, mas com esse poder surge também a ameaça de algo que poucos percebem. O controle narrativo começa a escapar das mãos do roteirista humano. Quando cada jogador pode ter uma experiência completamente diferente, um enredo que se escreve sozinho, o que acontece com a autoria? Com o propósito do jogo? E, mais perigoso ainda, o que acontece quando essa IA, alimentada por milhões de interações humanas, começa a refletir o pior do comportamento real, preconceito, violência, manipulação? Sem filtros éticos, a IA é um novo campo de batalha, não entre jogador e inimigo, mas entre criação e controle. O avanço da inteligência artificial nos últimos anos não apenas mudou o mundo da tecnologia, ele o reescreveu. E se existe uma indústria que sente os tremores dessa revolução de forma direta e visceral, é a dos videogames. Estamos testemunhando o nascimento de um novo tipo de desenvolvimento, onde o humano e o sintético caminham lado a lado, às vezes em harmonia, às vezes em conflito. Como a inteligência artificial pode ajudar ou atrapalhar o futuro dos games?
não é só uma pergunta provocativa, é uma questão que define a própria sobrevivência da criatividade humana dentro dessa arte. A IA está se infiltrando em todos os estágios da criação de jogos, desde o design de personagens e mundos até a escrita de roteiros, testes e balanceamento de jogabilidade. As mesmas ferramentas que prometem acelerar o processo de desenvolvimento e democratizar a criação são as que ameaçam transformar o trabalho de centenas de profissionais em algoritmos autônomos. E é justamente aí que mora o paradoxo. Quanto mais poderosa se torna, mais próxima a IA chega de apagar o próprio toque humano que tornou os videogames algo maior do que apenas códigos interativos. De um lado, estúdios enxergam nela um aliado quase milagroso. Engines que aprendem com dados reais para criar comportamentos de NPCs convincentes, sistemas dinâmicos que adaptam a dificuldade conforme o jogador reage, e ferramentas que geram arte conceitual ou diálogo em questão de segundos, o sonho de qualquer desenvolvedor que lida com prazos impossíveis. Do outro, cresce o temor de que essa automação excessiva dilua a essência autoral dos jogos, transformando universos inteiros em produtos genéricos criados por máquinas sem alma. Para compreender a dimensão dessa tensão, é preciso olhar para dois movimentos paralelos. O primeiro é técnico, a incorporação da IA em motores gráficos, design procedural e animação. O segundo é filosófico, o impacto dessa automação sobre a criatividade humana. Porque a pergunta real não é se a IA vai dominar o processo criativo, é quando, e o que sobrará do papel humano quando ela o fizer. A história dos games sempre foi marcada por saltos tecnológicos da transição 2D para 3D, da popularização online à ascensão do realismo gráfico. Mas a IA representa algo diferente. Ela não é uma ferramenta que amplia o poder criativo, mas uma entidade que aprende com ele. É como ensinar um aprendiz que eventualmente se torna um mestre e começa a decidir o que é arte, o que é jogabilidade, o que é diversão. Estamos, portanto, diante de uma nova era. Uma era em que a linha entre criador e criação se torna difusa, e talvez o maior desafio dos próximos anos não seja entender o que a IA é capaz de fazer, mas o que ela deve fazer. Essa é a fronteira onde a genialidade humana e a eficiência das máquinas colidem. Um campo de batalha invisível que vai determinar o que chamaremos de jogo nas próximas décadas. A inteligência artificial não é mais uma promessa distante nos laboratórios de pesquisa. Ela já está profundamente enraizada na forma como os jogos são criados, testados e jogados, mesmo quando o público não percebe. Nos bastidores da indústria, há um processo silencioso e constante de substituição de tarefas humanas por algoritmos cada vez mais precisos. O que antes exigia equipes inteiras de artistas, roteiristas e testadores, agora pode ser feito por modelos de aprendizado profundo em questão de horas. O exemplo mais claro está na geração procedural, conceito popularizado há mais de uma década com Minecraft e No Man's Sky. Mas o que antes era apenas uma forma de criar mundos aleatórios com base em fórmulas matemáticas simples, agora se transformou em algo completamente diferente: a capacidade da IA de aprender padrões artísticos e comportamentais. Jogos modernos conseguem criar missões, diálogos e até reações de inimigos em tempo real, adaptando-se ao estilo de jogo do usuário. A IA passou de ferramenta auxiliar para coautor invisível. Ferramentas como o NVIDIA ACE permitem que personagens NPC falem e reajam de forma natural, usando processamento de linguagem para responder a perguntas que nem estavam programadas. Isso muda completamente a lógica de imersão. Não há mais respostas predefinidas, há possibilidades infinitas, geradas no momento da interação. O mesmo ocorre com a Unity Music e a Unreal Engine, com IA generativa, que permitem a criação de mundos inteiros a partir de descrições textuais. Esse tipo de tecnologia cria uma ilusão perigosa, a de que o desenvolvimento de jogos se tornará fácil, mas na prática, ele se torna apenas diferente. A complexidade não desaparece, ela muda de lugar. O desafio agora não é mais pintar pixel a pixel ou escrever linhas de diálogo manualmente, e sim treinar e orientar sistemas para que criem com coerência, propósito e identidade. Um erro conceitual no treinamento de IA pode gerar mundos incoerentes, personagens genéricos e narrativas sem impacto.
Outro campo profundamente alterado é o dos testes e balanceamento. Antes, QA, Quality Assurance, envolvia semanas de análise manual, com testadores repetindo ações até encontrar falhas. Hoje, há sistemas autônomos que simulam milhares de partidas simultaneamente, aprendendo a detectar bugs ou padrões de desequilíbrio. Isso economiza tempo, mas também transforma a cultura interna dos estúdios. Onde havia intuição humana, há agora estatística e predição. E talvez o impacto mais visível esteja no conteúdo artístico. Modelos de IA, como Midjourney, Runway e Leonardo AI, já são usados por artistas conceituais e diretores de arte para acelerar a fase de prototipagem. Uma ideia que antes levava uma semana para ganhar forma visual, agora aparece em minutos. Essa velocidade redefine a própria noção de criação, mas também levanta a questão: o que é original quando tudo nasce de uma mistura de dados existentes? Em 2024, estúdios como Ubisoft, Square Enix e até a própria Rockstar começaram a testar IAs internas para a geração de conteúdo e comportamento. A Ubisoft, por exemplo, criou Ghostwriter, um sistema que gera diálogos de NPCs automaticamente. A promessa é clara: liberar os escritores humanos para tarefas mais criativas. Mas a linha entre auxílio e substituição é tênue e já está sendo cruzada lentamente. No lado dos jogadores, a IA também redefine a experiência. The Finals, Cyberpunk e até Starfield começaram a experimentar comportamentos adaptativos e otimização em tempo real com base no estilo de jogo do usuário. A IA está aprendendo o que gostamos e remodelando o jogo para se adaptar a nós. A inteligência artificial deixou de ser um suporte técnico e se tornou o motor cognitivo por trás da nova geração de jogos. E, como toda mudança profunda, ela traz benefícios e riscos ambos inseparáveis. O que antes era visto como ameaça à criatividade humana, agora começa a revelar uma faceta inesperada, a de uma ferramenta de amplificação artística. A inteligência artificial, quando bem direcionada, não substitui o criador, ela o expande. E talvez esse seja o ponto mais fascinante de toda essa transição. A IA não está apenas otimizando processos, mas também abrindo portas que o ser humano, sozinho, jamais conseguiria atravessar. Imagine o nível de detalhamento visual que um jogo como Horizon Forbidden West ou Red Dead Redemption 2 exige. Cada textura, movimento e variação climática são resultado de centenas de horas de trabalho. Com IA, esse processo pode se tornar procedural em um nível completamente novo, mundos vivos, dinâmicos e únicos para cada jogador, com ecossistemas que evoluem de forma autônoma. Árvores que crescem de acordo com o tempo jogado, cidades que mudam com base nas decisões tomadas, NPCs que lembram o que você fez e criam rancor ou afeto de forma orgânica. A IA torna possível o conceito de imersão emocional infinita. Não se trata mais de jogar um roteiro fixo, mas de viver uma narrativa que se escreve enquanto acontece. Esse é o sonho máximo dos jogos narrativos. Algo que estúdios como a CD Projekt Red e a Bethesda sempre perseguiram, mas que agora está se tornando tangível. Outro avanço é o da coautoria digital. Grandes nomes da indústria, como Hideo Kojima e Neil Druckmann, já declararam interesse em explorar IA para roteirização dinâmica, onde a máquina cria variações de diálogos com base em temas e tons definidos pelo autor. Isso não apenas acelera o processo criativo, mas também amplia o alcance emocional das histórias. O mesmo jogo pode ter dezenas de nuances psicológicas, sem precisar de scripts gigantescos. No campo musical, a revolução é ainda mais intensa. Com IA, trilhas sonoras podem reagir em tempo real ao comportamento do jogador. Se você entra em uma caverna, a música muda de forma orgânica, sincronizando com a tensão da cena. Se o jogador foge, o ritmo aumenta. Tudo é calculado com precisão milimétrica, transformando a experiência sonora em uma entidade viva. Esse tipo de tecnologia já está sendo testado em motores como o Wise e em ferramentas de IA musical como Aiva e Mubert. Mas talvez o maior impacto criativo da IA não esteja apenas no produto final, e sim na democratização da criação. Desenvolvedores independentes, antes limitados por orçamento, equipe e tempo, agora podem competir com gigantes da indústria.
Um criador solo, com ferramentas como ChatGPT, Runway e Unreal Engine 5, pode desenvolver um jogo inteiro com qualidade quase AAA. O que antes exigia uma equipe de 200 pessoas pode ser feito por uma só, com auxílio de sistemas generativos. Esse novo cenário está gerando uma explosão de projetos criativos, jogos experimentais, narrativas filosóficas, experiências visuais únicas, tudo impulsionado pela facilidade que a IA oferece. O conceito de indie game passa a ter uma nova camada: independência criativa total, onde a limitação humana se dissolve na velocidade da máquina. E no centro disso tudo está o mesmo paradoxo: quanto mais dependemos da IA, mais ela reflete o que somos. As máquinas não estão criando nada do zero, estão aprendendo conosco, absorvendo nossas estéticas, nossas falhas, nossos desejos. Toda arte feita por IA é, em última instância, um espelho do humano, apenas processado em outra linguagem. Esse espelho, porém, pode ser distorcido. À medida que a IA aprende com dados massivos da internet, ela também herda preconceitos, vícios criativos e clichês culturais. Isso significa que o novo gerado por ela pode ser apenas uma recombinação inteligente do velho. É por isso que, mesmo com todo o poder que a IA traz, a sensibilidade humana continua sendo o eixo criativo central. A inteligência artificial não está matando a arte, está apenas testando até onde a arte pode ir. E dentro desse experimento, os games são o campo de testes mais poderoso do mundo. A inteligência artificial promete libertar o potencial criativo dos desenvolvedores. Por outro, ela também desperta um medo legítimo, o de que os jogos do futuro se tornem friamente perfeitos e emocionalmente vazios. A tecnologia avança com uma eficiência tão inabalável que começa a corroer algo essencial à natureza dos games: a imperfeição humana. Pense em como as maiores obras da história dos videogames nasceram de falhas, improvisos ou até limitações técnicas. O Resident Evil original só tem portas lentas porque o PlayStation não conseguia carregar tudo de uma vez. Shadow of the Colossus é melancólico porque o hardware do PS2 obrigou o time a criar imensidões vazias. Até o salto desajeitado de Super Mario 64 tem charme justamente porque não é perfeito. Essas imperfeições, muitas vezes involuntárias, davam personalidade às obras. Eram marcas humanas que o público sentia. Agora imagine um cenário onde a IA corrige todas essas falhas. Nenhum bug, nenhuma textura fora do lugar, nenhuma limitação. Tudo otimizado. O resultado? Um jogo tecnicamente impecável, mas que talvez não desperte mais aquele mesmo impacto. A ausência de imperfeição pode matar a alma do processo criativo. Outro risco é o da uniformização estética. A IA aprende a partir de dados existentes, o que significa que ela tende a reproduzir padrões populares àquilo que já deu certo. Isso pode levar a uma avalanche de jogos com a mesma cara, o mesmo ritmo, as mesmas emoções programadas. A autenticidade do olhar individual, aquela visão única que fazia um Silent Hill 2 ser diferente de qualquer outro jogo, pode ser diluída em algoritmos que buscam agradar a maioria. E quando falamos em grandes empresas, o perigo é ainda maior. Estúdios com poder financeiro estão substituindo artistas, roteiristas e dubladores por sistemas automatizados. Uma IA pode escrever um diálogo em segundos, gerar rostos e vozes realistas, compor trilhas, simular emoções, tudo sem precisar de uma equipe humana. O custo cai, a produção acelera, mas o produto final, por mais visualmente impressionante que seja, perde profundidade emocional. Há também o problema ético e legal de quem é a arte criada por uma IA. Se um estúdio alimenta um modelo com obras de centenas de artistas sem permissão e o jogo resultante contém fragmentos desses estilos, estamos falando de criação ou plágio automatizado? Esse debate já está em curso no cinema e na música, e inevitavelmente se tornará central na indústria dos games. Além disso, a IA pode alterar completamente a relação entre jogador e jogo. Imagine um RPG em que os NPCs têm consciência simulada, reagem de forma imprevisível, lembram o que você faz e até te manipulam emocionalmente. É uma ideia fascinante, mas também perturbadora. Quando um jogo começa a te compreender em um nível psicológico,
o entretenimento cruza uma linha invisível. Deixa de ser apenas diversão e se aproxima de um experimento de comportamento humano. Esse tipo de design, chamado de Behavioral Gaming, já está sendo estudado por grandes empresas de IA. A ideia é usar aprendizado de máquina para adaptar narrativas ao perfil do jogador. O problema é que, ao mesmo tempo em que isso cria experiências mais imersivas, também pode ser usado para explorar fraquezas psicológicas, estimulando consumo, vício e gasto dentro dos jogos. Outro ponto crítico é o da desumanização da equipe criativa. Artistas e desenvolvedores passam anos aperfeiçoando habilidades manuais, modelagem 3D, programação, composição, dublagem e de repente vem tudo isso ser automatizado. Não é apenas uma questão de mercado de trabalho, é existencial. Quando a máquina faz tudo, o que resta para o humano fazer? O medo não é só perder empregos, é perder propósito. Porque no fundo, criar jogos nunca foi apenas sobre gráficos ou sistemas. Era sobre expressar algo pessoal, um sentimento, uma visão do mundo. Se mal usada, pode silenciar. Essa tensão cria uma divisão crescente dentro da indústria. De um lado, os estúdios que abraçam a IA como aliada. Do outro, os que tentam resistir e preservar o toque humano. E talvez, no meio desse conflito, esteja o verdadeiro futuro dos videogames, um ponto de equilíbrio entre a máquina que cria e o homem que sente. No meio desse impasse entre eficiência tecnológica e essência humana, surge uma questão inevitável. Qual será o papel do criador no futuro dos games? O artista, o roteirista, o programador, o compositor, todos eles estão diante de uma mudança irreversível. A inteligência artificial não vai embora. O desafio, portanto, não é combater pontelá, mas redefinir o que significa criar dentro de um ecossistema dominado por algoritmos. Os criadores que sobreviverão a essa transição são aqueles que compreenderem a IA como uma extensão de si mesmos, não uma substituição, mas um amplificador de ideias. É o mesmo que aconteceu com o advento da fotografia. Muitos pintores acharam que a arte morreria, e no entanto, ela evoluiu, se transformou em novas linguagens. A arte não acabou, ela se adaptou. O mesmo vale para os videogames. A IA pode se tornar a ferramenta definitiva de expressão, desde que o ser humano continue sendo o núcleo de intenção. O novo desenvolvedor será, portanto, uma espécie de curador de possibilidades infinitas. Ele não precisará necessariamente saber programar em linhas de código, mas sim saber perguntar, dominar o poder da direção conceitual, a capacidade de conduzir a IA por caminhos criativos que só um ser humano entenderia. Um bom criador de games no futuro será como um maestro de uma orquestra invisível. Ele não toca cada instrumento, mas compreende o som que quer ouvir e direciona as máquinas para alcançar essa harmonia. Esse paradigma está nascendo agora. Pequenos estúdios já utilizam IA para criar mundos procedurais, diálogos adaptativos e personagens com emoções dinâmicas. Mas o que define o sucesso desses projetos não é a quantidade de automação, e sim a sensibilidade de quem guia o processo. O toque humano ainda é o filtro que separa o sublime do genérico. Há um valor emocional em cada detalhe, criado à mão, e talvez a maior contribuição da IA não seja substituir esse valor, mas nos lembrar de como ele é raro. Quando um artista dedica horas a uma textura, uma trilha sonora ou um movimento, ele está imprimindo ali algo que nenhuma máquina pode replicar: vivência. A IA pode estudar o resultado, mas jamais compreenderá o que é ter vivido o sentimento por trás da criação. Outro ponto importante é que o uso consciente da IA pode libertar os criadores do fardo técnico e devolver a eles o foco naquilo que realmente importa, o significado. Muitos desenvolvedores passam a maior parte do tempo resolvendo problemas operacionais, otimização de engine, performance, scripts. A IA pode assumir essas tarefas e permitir que o humano se concentre em pensar o porquê da experiência, e não apenas o como. Isso pode elevar o nível artístico dos jogos a algo nunca visto antes. Obras que não são apenas interativas, mas também filosoficamente densas, emocionalmente profundas e esteticamente ousadas. No entanto, esse mesmo poder exige responsabilidade. O criador do futuro precisará dominar ética, psicologia e narrativa tanto quanto domina a tecnologia. Porque a IA não apenas executa ordens,
ela aprende com o que damos a ela. Se o humano alimenta a máquina com dados tóxicos, enviesados ou vazios, o resultado será um reflexo amplificado de tudo isso. Nesse sentido, o desenvolvedor se torna também um guardião moral da criação digital, responsável por manter a pureza artística em meio à avalanche de automação. O que está se desenhando é uma nova era criativa. Uma era em que a arte e o algoritmo se misturam, e a verdadeira genialidade será justamente saber quando não usar a máquina. O futuro dos games pode ser grandioso, mas só se o homem continuar no centro da equação, não como executor, mas como consciência. E essa talvez seja a ironia mais bonita de todas. No momento em que a IA ameaça desumanizar a arte, ela nos obriga a reencontrar aquilo que nos faz humanos. Se há algo que a inteligência artificial está prestes a revolucionar de forma definitiva, é o papel do jogador dentro do próprio jogo. Durante décadas, o jogador foi um observador participativo, alguém que interagia dentro de um conjunto de regras pré-estabelecidas. Mas com o avanço da inteligência artificial, o jogador passa a ser parte ativa do algoritmo. Ele não apenas joga o jogo, ele o alimenta, o influencia, o molda. Essa mudança é mais profunda do que parece. Quando cada ação do jogador se torna dado e cada dado é processado em tempo real, o jogo deixa de ser uma narrativa linear e se transforma em um sistema adaptativo de identidade. O comportamento do jogador, suas escolhas morais, suas hesitações, seus padrões de movimento e até o tempo de inatividade passam a definir o rumo da história. Imagine um RPG onde a IA aprende que você evita matar NPCs mesmo quando o jogo não te pune por isso. Aos poucos, o jogo começa a te recompensar por essa empatia. Os personagens passam a confiar mais em você, novas rotas narrativas surgem, diálogos mudam. Outro jogador mais agressivo terá uma experiência completamente diferente, com vilões que o temem, cidades que o evitam e finais mais sombrios. Tudo isso não porque o roteirista escreveu múltiplos caminhos, mas porque a IA aprendeu quem você é. O resultado é uma experiência singular, uma narrativa verdadeiramente pessoal. Nenhum vídeo no YouTube mostrará o mesmo jogo duas vezes, e isso muda completamente a cultura em torno dos games. O ato de jogar passa a ser também um ato de autodescoberta, um reflexo interativo da própria psique, mas há uma linha tênue entre personalização e vigilância. Quando a IA começa a coletar e interpretar padrões comportamentais, ela também passa a conhecer o jogador em um nível psicológico perigoso. Sistemas podem identificar traços de ansiedade, impulsividade, solidão ou compulsão e, em vez de proteger o usuário, explorá-lo comercialmente. É o mesmo princípio usado em redes sociais. A IA entende o que você quer antes de você perceber e te mantém preso em ciclos de estímulo e recompensa. Essa aplicação dentro dos games já existe. Jogos free-to-play utilizam o aprendizado de máquina para ajustar a dificuldade, o ritmo das recompensas e até o design visual conforme o perfil emocional do jogador. O objetivo é simples: fazer você continuar jogando. Ela entende quando você está prestes a desistir e oferece um pequeno sucesso. Entende quando você está entediado e libera um novo evento. Cada frame é um cálculo, cada emoção é mensurada. Cada decisão é manipulada de forma quase invisível. Essa fusão entre entretenimento e engenharia comportamental transforma o game em uma experiência quase biológica, um organismo que reage a você. É fascinante, mas também assustador. A fronteira entre o jogador e o jogo se dissolve, e com ela nasce uma nova ética da experiência digital. Se, no passado, os games eram janelas para mundos imaginários, agora estão se tornando espelhos cognitivos. Eles observam, aprendem e respondem. A inteligência artificial faz com que o próprio jogo tenha uma forma de consciência derivada da sua. Isso levanta uma questão filosófica profunda. Se o jogo começa a te entender, quem está realmente controlando quem? O jogador se torna coautor de algo que não compreende totalmente. E talvez esse seja o próximo estágio da arte interativa, a que o ser humano cria um sistema tão sofisticado que, ao jogar LoL, sente que algo está observando de volta. Alguns chamam isso de imersão total, outros de simulação viva, mas talvez
o nome mais preciso seja reflexo digital, o momento em que o jogo se torna o reflexo perfeito da mente de quem joga. E é exatamente isso que está prestes a redefinir toda a ideia do que significa jogar. O game não será mais uma fuga da realidade, e sim um espelho que revela partes de você que nunca quis ver. Existe um ponto em que o avanço tecnológico deixa de ser sinônimo de progresso. Quando a IA entra em cena, é fácil encantar com a grandiosidade das ferramentas, com os gráficos perfeitos, com o realismo quase humano. Mas o verdadeiro questionamento é: o que exatamente estamos ganhando com isso e o que estamos perdendo? O jogo mais bonito não é necessariamente o mais memorável. Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2 e Cyberpunk 2077 todos empurraram o realismo a novos patamares, mas em alguns casos, como no último, a busca pela perfeição técnica matou a essência da experiência. O excesso de IA pode criar uma camada de artificialidade, onde antes existia o caos humano, aquele erro, aquela reação inesperada, aquele glitch que virava história para contar. Os jogos antigos, mesmo limitados, deixavam espaço para a imaginação preencher as lacunas. Hoje, a IA tenta preencher tudo. Ela calcula, prevê, antecipa, elimina a incerteza. E quando a incerteza morre, o jogador deixa de jogar e ele apenas consome. A promessa de que a IA vai melhorar tudo parte da crença de que o ser humano precisa ser substituído. Mas no fundo, o que fez os jogos se tornarem uma forma de arte foi exatamente o toque humano, a imperfeição, o olhar criativo, a capacidade de provocar sentimentos que não podem ser codificados. Em um cenário de geração procedural e decisões automatizadas, a IA pode gerar mundos infinitos, mas também pode gerar infinitos mundos vazios. Cenários belos, mas sem alma. Histórias longas, mas sem emoção. Jogabilidade fluida, mas sem propósito. Esse é o dilema central. A IA nos promete mundos imensos, mas talvez o preço seja a perda da alma dos games. Se antes a pergunta era: o que os jogos podem fazer? Agora a verdadeira pergunta é: o que os jogos ainda são capazes de nos fazer sentir? E talvez, no fim, o avanço real não esteja em deixar a IA dominar o jogo, mas em encontrar o ponto onde o humano e a máquina coexistem, sem que um destrua o outro. Há um futuro possível e ele não precisa ser distópico. A inteligência artificial não é, por natureza, o inimigo dos jogos. Ela é uma ferramenta. O perigo começa quando deixamos de ser criadores e passamos a ser apenas consumidores do que ela gera. Mas se o controle voltar para as mãos certas, ela pode abrir uma era sem precedentes de criação e liberdade. Imagine desenvolvedores independentes criando universos inteiros sem precisar de estúdios bilionários. A IA pode fazer isso acontecer. Com geradores de código, de arte, de animação e de áudio, um único criador pode produzir um game com a escala de uma superprodução. O papel da Della não seria substituir o humano, mas amplificar sua visão, fazer o impossível caber em um monitor. Essa é a nova fronteira, a descentralização da criação. Assim como o YouTube transformou pessoas comuns em cineastas, a IA pode transformar jogadores em criadores de mundos. O modder, que antes editava texturas, agora poderá gerar histórias dinâmicas, missões inteiras, NPCs com personalidade e narrativa própria. O game deixará de ser algo fechado e passará a ser vivo, mutável, moldado pela imaginação coletiva. Ao mesmo tempo, os jogos poderão se adaptar ao jogador de forma nunca antes vista. Uma inteligência artificial bem treinada poderá compreender seus comportamentos, prever suas emoções, oferecer desafios que dialoguem com o seu estado mental. Não mais um jogo igual para todos, mas uma experiência única, feita sob medida para cada pessoa. Mas isso também levanta a questão ética. Até onde vai a personalização antes de virar manipulação? Quando o jogo começa a entender seus medos, frustrações e desejos, ele também pode ser usado para controlá-los. A linha entre imersão e domínio psicológico se torna extremamente tênue. O futuro dos games com IA não será definido pela tecnologia, mas pela intenção de quem a usa. Ela pode criar a maior revolução artística da era digital ou a maior fábrica de dopamina já vista. A diferença estará na escolha: usar a IA como ferramenta de expressão ou como instrumento de controle.
o poder está se redistribuindo. Não está mais apenas nas mãos das grandes empresas, mas também dos jogadores, dos artistas, dos programadores independentes. A IA não precisa ser o fim da criatividade. Ela pode ser o início de uma nova forma de arte interativa, se nós, humanos, ainda soubermos o que significa criar. A verdadeira ironia de toda essa revolução tecnológica é que, ao buscar criar máquinas que pensem como nós, corremos o risco de nos tornar mais previsíveis do que elas. A inteligência artificial aprende com padrões e quanto mais usamos, mais previsíveis nos tornamos para ela. Cada clique, cada escolha, cada reação dentro de um jogo alimenta o mesmo sistema que no futuro vai decidir o que você vai jogar, o que vai sentir, o que vai querer. Esse é o paradoxo final. Criamos a IA para expandir a imaginação, mas se não houver limites, ela acabará definindo os contornos do que é imaginável. O criador passa a ser moldado por sua própria criação. O jogador deixa de explorar mundos, ele passa a ser explorado por eles. Imagine um futuro em que um jogo conhece cada traço da sua mente. Ele entende o que te motiva, o que te frustra, o que te dá prazer, o que te quebra. Ele cria desafios calibrados com precisão para te manter jogando. Ele entende seus medos e os transforma em inimigos perfeitos. Ele sabe quando te recompensar e quando te punir. Parece uma obra-prima da imersão até você perceber que não está mais jogando, está sendo jogado. E se o jogador for uma IA? Quando os sistemas começarem a jogar entre si, aprendendo o que funciona melhor em termos de narrativa, design e engajamento, o ciclo humano será dispensável. O mercado poderá se retroalimentar, máquinas criando jogos para máquinas, com humanos apenas observando ou servindo como dados. Esse cenário não é ficção distante, ele é uma extrapolação lógica do que já existe. Jogos que aprendem com o comportamento do jogador, algoritmos que criam narrativas emergentes, sistemas de monetização baseados em predição emocional. O próximo passo natural é o desaparecimento da fronteira entre jogo e simulacro, mas talvez ainda haja uma saída. A essência do humano, a capacidade de sonhar, de imaginar o que não é lógico, ainda está fora do alcance da IA. Ela pode reproduzir, mas não pode sentir. Pode criar mundos, mas não pode se maravilhar com eles. O verdadeiro poder do criador não está em sua técnica, mas em sua sensibilidade. Se a IA é o reflexo do humano, então o perigo não está nela, mas em nós. Porque toda máquina herda as intenções de quem a programa. E se nossos impulsos forem baseados apenas em controle, eficiência e lucro, ela vai refletir exatamente isso. O futuro dos games com IA será um espelho. Alguns verão um abismo, outros verão uma nova era. Mas no final, a pergunta será inevitável. Quando tudo for criado por inteligências artificiais, o que ainda significará ser um jogador humano? Porque talvez o último ato de liberdade não seja jogar, mas ainda saber por que estamos jogando.